Prezados irmãos e irmãs, com grande alegria estamos celebrando hoje o 17º domingo do tempo comum. Já estamos na metade desse ano litúrgico, desse tempo nós chamamos de tempo comum. São 34 semanas, 17 é a metade. E com isso já vamos percebendo o quanto Deus é generoso para conosco, porque vem nos acompanhando ao longo da nossa vida, dando a cada um de nós uma oportunidade de renovação de vida. Veja que o propósito de Jesus é exatamente dar vida. E Ele, quando se encarnou na nossa natureza humana, apesar de ter sofrido toda a humilhação, toda a paixão e ser assassinado pela realidade de pecado do mundo, fez isso de uma forma espontânea, porque entendeu que para poder vencer o inimigo, que é o pecado e a morte, precisava morrer e ressuscitar, porque a vitória está na ressurreição e não na morte. Por isso, os evangelhos seguem uma metodologia pedagógica no ano litúrgico. Essas leituras não são escolhidas assim de qualquer forma, só para dizer que é a palavra de Deus, mas ela tem uma sequência, ela tem uma realidade de comunicar, ensinar e fazer entender essa palavra. Por isso que ela não é isolada da semana passada, retrasada e todas as outras missas que já celebramos. Ela tem uma continuidade. E nessa continuidade hoje, esse evangelho, falando então do tesouro escondido num campo, em que alguém encontra, vê aquele tesouro maravilhoso, vai, vende tudo que tem para poder ficar com aquela realidade nova que encontrou. Depois, uma mesma parábola, um colecionador de pérolas, com tantas pérolas que ele já encontrou nesse mundo, que são valores, Veja que não é a pérola em si mesma, nem o tesouro em si mesmo, mas o valor maior encontrado. Então, quando se fala em um tesouro escondido num campo, ele encontrou alguma coisa muito mais valiosa. Quando se fala da pérola, encontrou alguma coisa muito mais valiosa. E o que na nossa vida encontramos de tão valioso que nos faz desfazer-se das outras coisas que a gente considerava valores, mas que diante de uma realidade nova, diante de um valor muito maior, sou capaz de renunciar às coisas que já tenho em favor dessa nova que encontrei. E o que eles encontraram na verdade? O que eu encontrei que mudou a minha vida de uma forma a ter um valor absoluto e querer permanecer com esse valor? Encontrei Jesus. Então veja que o tesouro é Jesus, a pérola é Jesus, porque é Ele que me faz participante do que Jesus mesmo chamou de reino dos céus. Por isso que já começa, o reino dos céus é semelhante, porque na verdade revela o quanto Jesus veio inserir cada um de nós na sua família divina. Por isso o reino dos céus é a família divina, o reino dos céus na eternidade junto de Deus, de todos os santos e daqueles que lá se encontram. Mas esse reino dos céus também tem uma porção, uma realidade humana, que se constitui na formação da família de Deus, na realidade humana, através de um sacramento, que é o sacramento do batismo. E o que nos faz em comunhão com essa família é o sacramento da Eucaristia. Então veja que dois sacramentos nos faz inseridos na família de Deus e ao mesmo tempo nos mantém em comunhão com Ele através da Eucaristia que nós estamos celebrando. Por isso então, Jesus forma, pela graça do Espírito Santo e também pela participação da Virgem Maria, a Igreja, que nada mais é do que a família de Deus nessa realidade humana. E, portanto, quando ouvimos a palavra igreja,
devo entender que a igreja nada mais é do que a comunhão das pessoas na pessoa de Jesus, que forma um elo de ligação pelo Espírito Santo, que gera uma realidade humana chamada igreja, que vai ser transformada numa realidade divina, passado o tempo dessa vida, no o que Jesus chamou de reino dos céus. Então veja que são palavras que identificam situações diferentes, né? Não dá para chamar reino dos céus essa realidade que nós vivemos aqui, porque é uma realidade futura, é promessa de Deus para aqueles que seguirem os passos de Jesus, é promessa de Deus para aqueles que encontraram o tesouro que até então estava escondido, foi revelado, e eu me encantei de tal forma com esse tesouro, que abandonei todos os outros tesouros que eu tinha, para poder obter esse tesouro maior que é Jesus. Veja que a primeira leitura também é uma leitura bastante bonita. Salomão, filho de Davi, já tinha se tornado então rei, e numa oração diante de Deus, ele vai pedir alguma coisa, porque todos pedem. Em vez de pedir poder, força, capacidade de vitória, saúde, outras coisas pessoais, ele pediu sabedoria. Por isso que Salomão, no Antigo Testamento, é reconhecido como um homem de sabedoria, né? Tanto é que existe até um livro no Antigo Testamento, né, dedicado então à pessoa de Salomão, chamado Livro da Sabedoria. E o que contém essa sabedoria? A sabedoria, você sabe que é um dom do Espírito Santo, né? Veja que o Espírito Santo, quando foi enviado por Deus através de Jesus, formando a igreja, já nos deu 7 dons, indicando perfeição e ação de Deus renovadora na vida das pessoas. Por isso o número 7. E cada dom, né, um ligado ao outro, porque não são dons independentes, são ligados ao outro, e tem como referência maior a sabedoria. E Salomão então pediu sabedoria para que tivesse capacidade de governar e ajudar o seu povo com amor. Por isso ele fala de coração, né? Amor, mas não amor humano, cheio de paixões, né? Porque se você for perguntar dos reis que vieram nesse mundo e governaram, os mesmos tiranos, eles vão dizer, eu governei com amor, mas amor pessoal, amor meu, da minha família, do meu castelo. O povo lá fora, os súditos, a grande maioria dos reinados, era ostensivo, era exploradores, tiravam vantagem das pessoas, do povoado. Mas Salomão então queria governar para levar Deus àquelas pessoas. E Deus ficou feliz, porque Salomão não pediu uma coisa para ele, pessoal, para que ele se tornasse alguém importante, mas tivesse uma capacidade, um dom, que ele na sua limitação entendeu que não tinha. Ele mesmo diz, sou um adolescente, a minha cabeça não funciona muito bem, me dá essa capacidade de poder governar com sabedoria. E Deus então lhe concedeu. Tanto é que o próprio Jesus, numa outra passagem, faz referência à sabedoria de Salomão, a ponto de reinados vizinhos virem se consultar com ele, né? Olha a sabedoria, capacidade que não era pessoal dele, porque ele mesmo reconheceu que não tinha, mas com um dom, com uma capacidade que Deus dá, dando a ele, né, uma força maior e uma capacidade de perceber a necessidade do seu povo e assim trabalhar e realizar obras que pudesse favorecer as pessoas. Ele então conseguiu, porque Salomão foi um homem de Deus, assim como seu pai Davi também foi um homem de Deus. Mas se você levar a ficha criminal dele, vai perceber que tem bastante coisa errada na vida dos dois, porque são pessoas humanas, não são santos. Porque quando a gente fala homem de Deus, tem a impressão que a pessoa nasceu santa, né? Que Davi nunca teve nenhum tipo de pecado, um homem íntegro, que o filho dele, Salomão, então, um homem maravilhoso, íntegro, sábio. São os dois lados, né?
É aquela situação em que você está no mundo, é como se você tivesse uma corda que estivesse te arrastando para aquilo que não presta. Mas ao mesmo tempo, do outro lado, uma força que impede que você se arraste demais, né? Então, é como se fosse aquela corda que a gente fala de guerra, cabo de guerra, duas forças de dois lados, um puxando de um lado, outro puxando do outro. A nossa vida é meio assim, né? Existe uma força que nos arrasta para coisa que não presta. É como se tivesse uma lama ali, alguém me puxando, eu estou quase caindo na lama, e uma força do lado de cá que me impede de cair naquela lama. Essa força do lado de cá que me impede é Deus. E a força que está do lado de lá, querendo me empurrar e forçando para que eu caia na lama, é o inimigo. Por isso que chama cabo de guerra, né? Então veja que nós precisamos do quê? Da força de Deus para não deixar se lamear. Veja que Davi também já pisou na lama muitas vezes, né? E pisou de uma forma assim horrorosa, cometendo adultério, né? E não obstante adultério, ainda cometeu o pecado maior, que é tirar a vida de uma pessoa, não de forma direta, mas indiretamente planejou, articulou a morte de uma pessoa. Davi. Isso nos escandaliza, porque alguém que comete adultério, alguém que mata de uma certa forma, ou planeja a morte de alguém, a gente fala, é a pior espécie. Mas ele se arrependeu, né? Pediu perdão, e de tal forma foi perdoado que teve uma renovação na vida dele, né? Davi foi renovado, né? O poder lhe subiu a cabeça, achando que podia tudo, e acabou usando essa tentação do poder e das oportunidades para levar vantagem pessoal. Veja, um pecado puxa outro, né? Porque Davi poderia ter cometido adultério e ficado só naquilo, e pedido perdão a Deus e renovado a sua vida. Mas não. O pecado trouxe a morte, né? A morte de uma pessoa, né? Exatamente aquela pessoa que foi a vítima do adultério de Davi. Olha que coisa! Não obstante eu ter ficado com a mulher do fulano, ainda criei uma situação para que esse fulano morra, né? Olha, não é um pecado abominável uma situação dessa? Alguém que faz uma coisa dessa, a gente diria que é abominável, né? Já não obstante ter feito uma coisa errada, que poderia ter consertado, criou um mal muito pior, que foi a morte daquela outra pessoa. Mas Deus perdoou, né? Porque Deus não quer a morte do pecador, mas sim que ele se converta e viva. Porque se a gente cometesse pecado agora e de imediato já estivesse condenado ao fogo do inferno, o que seria o resto da minha vida daqui para frente? Não é verdade? Estou com 50 anos, vamos ver que eu vou viver até uns 80 ou 90, mais 30 anos pela frente. Cometa um pecado agora, desses graves. E Deus vai dizer, você já cometeu um pecado gravíssimo, já está no inferno. Eu vou dizer, poxa, mas eu ainda tenho mais 30 anos. Não tenho mais pé no céu. Eu já estou com o pé no inferno. O que eu vou fazer da minha vida? Deus não estaria provocando que eu fosse um servo fiel do inimigo? Já que ele me excluiu dos céus, e para o céu eu não tenho mais jeito, então eu vou ter que fazer amizade com o diabo. Então, os 30 anos daqui para frente, vou ser o pior espécie da pessoa. Porque estou servindo ao demônio, porque Deus não me quer. Não é assim. Por mais que alguém cometa um pecado nesse mundo, a vida que aquela pessoa tem, naquilo que ainda lhe resta, 30, 40, 50 anos, é oportunidade de conversão. Se a pessoa se arrepender de coração, porque Deus sabe se arrependeu de verdade, é só papo furado, né? Porque tem muita gente que diz que se arrepende, mas não se arrepende de coisa nenhuma, é só para se aproximar do outro. É só para dar um jeitinho de ficar de bem com aquela outra pessoa com quem ele machucou. Mas se não é de coração, o que acontece? O pecado continua no coração daquela pessoa. E se ela não se libertou do pecado, vai fazer de novo as coisas erradas que já fez. Então por isso que nós precisamos do perdão de Deus, que não é meramente uma desculpa, né? Porque você vem, me rouba, eu te desculpo, amanhã você me rouba de novo. É assim que funciona. Não adianta desculpar. A desculpa não tira de você a vontade de roubar a outra pessoa, de furtar.
Então, o que significa? Furtou. Eu peguei você no flagrante e você vai, desculpa, não sei o que, foi um deslize, uma situação, me conta uma história esfarrapada. E eu, tá bom, tá desculpado. Uma outra oportunidade você vai de novo roubar. Porque aquele mal não foi arrancado de você. Porque não houve perdão. Perdão não é desculpa. Perdão é uma capacitação que Deus te dá numa nova oportunidade de você vencer o inimigo e não voltar a realizar aquele erro, aquele pecado. Então, se roubei, não roubo mais, porque tenho Deus no meu coração. Se for uma mera desculpa, o inimigo vai de novo me dar oportunidades para que eu venha de novo furtar e de novo roubar. Eu não vou resistir, vou roubar de novo. Mas com o perdão e com a graça de Deus, pronto. Eu tenho então um remédio, né? Algo que vai me ajudar a me controlar e a dizer não para a tentação de fazer de novo a coisa errada. Isso se chama então, além da sabedoria, fortaleza. A sabedoria me dá uma capacidade de identificar as coisas e o inimigo, e a fortaleza de resistir. Porque não basta identificar, eu sei que não presta, mas acabo sendo atraído por aquilo. Então eu preciso da fortaleza, que é a capacidade de impedir que eu me aproxime ou aquilo venha entrar na minha casa. E eu tenho que aprender e ter força para dizer não. Por isso que Salomão pediu sabedoria. E quando você pede sabedoria, você está pedindo por tabela todos os outros dons. Todos os outros. Isso não é só sabedoria. Que me adianta sabedoria sem entendimento das coisas de Deus? Que me adianta sabedoria sem a ciência, a capacidade de percepção das coisas e articular de forma a conduzir a minha vida para as coisas boas? De que me adianta sabedoria se eu não tiver fortaleza de resistir às tentações do inimigo? Vou usar a minha capacidade intelectual ou a suposta sabedoria para proveito pessoal e, claro, todas as outras formas que Deus nos dá para orientar, conselho, piedade e o amor que Deus dedica a cada um de nós. Então hoje nós queremos rezar, primeiro abençoando todos os avós, né? Ou seja, ser avó é ser pai e mãe duas vezes, não é assim que a gente costuma dizer? Porque você teve um filho, e esse filho gerou um, e você virou avó, então portanto você é pai de dois, né? A sua filha e ainda mais do seu neto. E assim, o que revela esse ser avô e avó? Revela a família. Revela a família. Família, só família nesse mundo. Uma família que você deve consagrar a Deus através do batismo e inserir através da comunhão na Eucaristia e assim poder, de fato, abençoá-la. Você sabe que uma família abençoada é uma família que tem Deus. Por isso, gente, você é tão abençoado, eu estou dizendo, você tem tanto Deus na sua vida. E quando a gente diz isso para uma pessoa, porque eu estou vendo Deus na vida dela. Não estou só paparicando, mas estou vendo. Então, poxa, você é tão abençoado, mas abençoado em tudo. Na forma de falar, na forma de agir, na forma de tratar os outros, na humildade de poder estar a serviço das outras pessoas, também na capacidade de poder resistir, de também não ser humilhado pelos outros, né? Porque humildade não é ser humilhado. Às vezes a gente confunde, né? Ah, o cara me humilhou, que bom, agora eu sou humilde. Não, você sofreu um ato de violência por parte de alguém. Toda humilhação é um ato de violência contra outra pessoa. E eu não sou obrigado e nem corro atrás dessas coisas, porque quando o outro me humilha, revela a natureza de pecador daquela pessoa. Então me entristece. Não por eu estar sendo humilhado, mas pela pessoa ser daquele jeito. Mas a humildade é simplicidade. A humildade nada mais é do reconhecimento de que, como Salomão, que sem Deus não é nada, né? A humildade é a forma como a gente trata os outros de uma forma assim, muito próxima, né? Você trata a pessoa que varre a rua da sua calçada, ou a pessoa que tem muito dinheiro, igual, como irmão, com a mesma caridade, com o mesmo carinho, né? Sem aquela petulância, aquela arrogância, né? Porque o cara estudou um pouquinho, porque ele tem uma profissão, ele se julga melhor do que os outros. Bom, classificação de pessoas só existe no inferno. No céu todo mundo é igual.
Então toda vez que alguém diz eu sou fulano, eu já entendo que ele não está no céu, ele é fulano no inferno, né? Ele é o autoritário do inferno, ele é o cara que se impôs porque ele acha que ele estudou um pouquinho mais, chama o outro de ignorante. Meu, esse tipo de conversa só revela em que lugar você se encontra, muito perto do inferno. Então, portanto, quanto mais estudada uma pessoa é, quanto mais autoridade ela tem, quanto mais dinheiro ela possui, tanto mais humilde ela deveria ser. Esse é o contrário. Eu não deveria ser arrogante porque estudei, sou doutor em alguma coisa. Não deveria ser arrogante porque eu alcancei uma posição de status em algum lugar no mundo. Não deveria ser arrogante porque ganhei muito dinheiro e, portanto, eu posso comprar as coisas nesse mundo, ostento o meu carro, minha casa de luxo, as minhas viagens e jogo na cara dos outros de uma forma violenta para dizer, você não tem nada e eu tenho tudo. Uma pessoa que diz isso está dizendo para você, você tem o céu e eu tenho o inferno. Então seja feliz no inferno, se é que é possível alguém ser feliz lá. Então, nós somos felizes. Não se sinta humilhado quando alguém, né, por as coisas que possui, ostenta e tenta demonstrar ser melhor do que você. Na psicologia a gente chama esse tipo de coisa de complexo de superioridade, que nada mais é do que complexo de inferioridade disfarçado, né? Não existe complexo de superioridade, isso é uma forma de linguagem dentro da própria psicologia para dizer que uma pessoa se julga tão inferior que ela precisa articular meios para poder fazer com que as pessoas reconheçam ou aceitem que ela é maior ou melhor do que elas. São mecanismos que a gente vai criando, né? Então você compra um carro melhor, pendura uma corrente de ouro no pescoço, compra relógios caros, essas coisas para ostentar. Mas isso só revela a minha realidade de inferioridade, porque eu tenho que provar para os outros que eu sou superior. Ou seja, ninguém tem que provar nada. A realidade de vida por si só já revela quem nós somos. E eu não preciso criar artifícios, né, para poder dizer que sou melhor do que o outro, né? A minha roupa de purpurina não vai fazer de mim melhor do que ninguém. A corrente de ouro que eu uso no meu pescoço não faz de mim melhor. O que faz de mim melhor é meu caráter, a minha personalidade, a minha humildade, o quanto de Deus eu tenho na minha vida. Essas coisas só revelam que você tem um problema, né? Que tem uma necessidade de ostentar, tem uma necessidade de mostrar para os outros, de dizer para os outros que você tem tal coisa. Isso é complexo de inferioridade. Tem tratamento psicológico para isso, né? Então veja que nós queremos nos libertar. A parábola do tesouro é deixar de lado essas coisas, né? Então quer dizer que eu não posso ter nada? Você pode ter o que você quiser, mas não precisa fazer das coisas que você tem meio para humilhar os outros. Não é verdade? Porque se você, quando está conversando com o gari, diz assim, eu sou o doutor fulano, você já está humilhando o coitado, não é verdade? Você já está humilhando aquela pessoa, que na verdade é muito maior do que você. Porque Jesus eleva os pequenos, os humildes. Quem muito se exalta, Deus rebaixa. E quem se humilha, Deus eleva. Então prefira sempre ser elevado por Deus do que você querer se elevar sozinho, né? Porque todo mundo que se eleva sozinho cai. E quando cai, machuca muito, né? Machuca muito. E temos que ser como São Paulo já dizia, aprendi a viver com pouco ou com muito, aprendi a viver no sofrimento ou na alegria, mas uma coisa só me basta, Deus. Dizia assim, com todas as palavras, Deus é o absoluto na minha vida. Então vamos pedir que isso seja uma realidade para mim e para você, né? Não se escandalize com pessoas aí fora, né? Cada dia no jornal aparece um, né? Cada dia, pode ver, cada dia aparece alguém aí arrogante, comunidade indignada por conta disso ou daquilo, porque o fulano fez isso. Você vê que tem gente boa que se fica indignado com atitudes de certas pessoas. Isso é um indicativo de coisa boa. Mas também deveria ser um indicativo de que eu não venha a trilhar caminhos semelhantes, né? Cada vez que eu vejo um escândalo no jornal, alguém que se impõe, humilhando outras pessoas, eu sempre digo, Senhor,
que eu não seja igual a esse homem, que eu não seja igual a essa mulher, que eu não seja, não como uma oração farisaica, mas num desejo de que, sem eu perceber, também seja arrogante, sem eu perceber, fique me impondo em cima das pessoas, mas tenha a humildade de poder entender o outro como um irmão, né? De poder respeitar o outro naquilo que é essencial para que ele tenha uma vida digna e eu também, né? E não simplesmente fazer da minha vida uma ameaça à vida das outras pessoas. Por isso que a oração ela é essencial. A oração ela te acalma, a oração te dá paz, a oração te faz ficar indignado sem perder a cabeça. Porque tem gente que fica indignado e já quer sair dando tiro por aí, não é assim? Você fica tão indignado, tão revoltado, que daqui a pouco você está com uma arma na mão saindo dando tiro por aí. Tem gente que é assim, fica tão nervoso, tão furioso, né, diante de uma situação, que fica dando tiro. Você vê, muitas vezes a pessoa faz coisa errada, toma troco público e recebe ameaça de morte. A pessoa já fez uma coisa errada e vem uma outra pessoa fazer coisa mais errada ainda, ameaçando aquela pessoa de morte. Coisas absurdas. O pecado, ele se disfarça de princípios morais, né? Querendo corrigir, mas na verdade o interesse é desgraçar mais ainda uma situação. Quando alguém vem tentando corrigir uma coisa, em vez de consertar, vir a quebrar ou destruir, não é Deus. Deus sempre renova, Deus sempre reconstrói a vida da pessoa, nunca destrói. Nunca. Qualquer coisa ou pessoa que, em nome de Deus, de alguma forma causar dano à sua vida, pode ter certeza que é o inimigo. Não tenha dúvida, é o inimigo, porque veio com aquela coisa de querer resolver e causou um dano na minha vida. Poxa, Deus não causa dano na minha vida, quem causa dano é o inimigo. Então, já identifico, se identifiquei o que não presta, me afasto. Se identifiquei o inimigo, rezo para que Deus o expulse, põe para fora, porque se entrar na minha vida, aí o problema vai ser muito grande. Então, oração, né? Você veja que a segunda parte do evangelho de hoje é meio forte, né? É uma linguagem assim bastante terrível, botando o que não presta no inferno. E ali, uma linguagem de São Mateus, né? Ali haverá choro e ranger de dentes. Poxa, o que é choro e ranger de dentes na linguagem de São Mateus, né? Choro e ranger de dentes nada mais é do que a derrota de alguém que quis causar um dano tão grande, mas esse dano acabou voltando para ela e estragou a vida dela. Então não é um choro de arrependimento, é um choro de frustração de não ter logrado êxito na sua intenção maligna. É essa a lógica do Evangelho. Por que alguém ia chorar no inferno de arrependido? Não, né? É o choro de quem não conseguiu lograr êxito na maldade que quis realizar. E o ranger de dentes é raiva, é ódio. Por isso que vem o ranger de dentes. A gente só range os dentes quando está com ódio, está com raiva. Você já teve raiva alguma vez, ódio de alguma pessoa? A gente começa a movimentar os dentes, né? Que nem bruxismo, quando você começa a arranhar os dentes. E tem gente que tem essa coisa direto. Você começa a falar, ela começa a se sentir meio intimidada, você já percebe os dentes movimentando, um arranhando o outro, comendo um dente com o outro, né? Raiva, ódio, né? Quase que mordendo a si mesmo, mordendo a boca. Para quê? A gente quer paz, quer tranquilidade. E quem vai trazer a paz para você? Só Deus. Não encontro outro meio, outra maneira de ter essa paz, a não ser pela oração e no encontro pessoal com Jesus. É o que estamos fazendo hoje. Amém.